Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e nessa ocasião desejo ter um momento com Deus com você. Vamos orar? Senhor Deus, faz nos céus, estamos aqui de novo, Pai, pela graça de Deus, te buscando. Graças a teu Espírito que nos conduz para esses momentos tão especiais e que fazem toda a diferença na nossa vida. Que o Senhor continue a agir por meio dele em nossas vidas, para que assim nós possamos ter cada vez mais momentos contigo, até aquele grande dia, onde não mais será apenas momentos, mas sim toda a eternidade ao teu lado. E isso será maravilhoso, Deus. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema muito bom. Chegamos ao fim do mês de novembro e nós vamos fechar esse mês falando sobre tentação e oração. E aí, como é que anda a sua vida? Você tem passado por muitas tentações? Como é que você tem lidado com elas? Hoje nós vamos meditar nesse tema, vamos ver na Bíblia um segredo para lidar com essa triste situação que o pecado impõe sobre mim e sobre você. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmos 32. Nós vamos ler o versículo 6, que diz assim, ó: Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha que texto interessante. Né? O Salmo 32, ele é um salmo bastante conhecido. Ele narra ali a oração de Davi após ele confessar o seu pecado e após ser perdoado por Deus. É um salmo muito bonito. Eu recomendo que você leia ele por completo e depois você faça algumas reflexões, se colocando no lugar de Davi e tentando imaginar a experiência que ele estava passando naquele momento, após confessar o seu pecado, após se livrar de tamanho fardo a qual ele estava carregando. Eu quero analisar alguns pontos desse verso que tem algumas lições que vai nos ajudar com o tema de hoje, relacionado à tentação e oração. Veja que diz assim, ó, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Veja, primeiro a gente tem que, de certo modo, alcançar uma característica, ser piedoso. E aí, após sermos piedosos, nós iremos em busca do Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos em algum problema, em alguma circunstância difícil da vida, nós dificilmente corremos atrás de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Isso já é natural do ser humano. Se você vê, por exemplo, em filmes, em histórias, como é que eu posso dizer? Em testemunho de algum tipo de pessoa, normalmente você não vai notar que a busca por Deus por meio de oração não foi o primeiro passo a ser tomado. Normalmente as pessoas tendem a procurar todos os meios para tentar resolver a circunstância e o problema difícil da vida. E por último, quando se é lembrado, se faz a oração a Deus. E aí Davi está dizendo aqui no Salmo 32 que, olha, o piedoso, ou seja, a pessoa que reconhece que não tem, vamos dizer assim, aquilo que é necessário para resolver os problemas mais complexos da vida, essa pessoa é uma pessoa piedosa, de tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei as limitações que eu tenho, eu sei o quão pequeno eu sou, e eu sei e entendo que existem coisas que somente Deus pode resolver na minha vida. Ou seja, isso é uma característica de uma pessoa piedosa. A pessoa piedosa busca Deus em tempo oportuno. No primeiro momento em que a gente percebe que está em situação de tentação, o que nós deveríamos fazer era buscar a Deus. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, já nos deixou de certo modo um modelo. Quando estivermos em tentação, devemos orar a Deus, pedindo forças a Ele, pedindo para ser livrado da tentação, pedindo para que nós possamos estar conectados, ligados a Ele, para podermos passar por essa tentação sem cair nela. Queridos, quando a gente fala sobre a oração, eu, de certo modo, sou levado a refletir nesse aspecto e é um ponto a qual eu devo melhorar.
O momento com Deus já me ajuda muito nesse aspecto. Mas quando eu vejo, por exemplo, o modelo de Jesus, o modelo de Moisés, o modelo de Davi, o modelo de tantos outros personagens bíblicos, eu percebo que ainda estou em falta, em bastante falta. E normalmente, quando a gente ora muitas vezes só para pedir. A gente não ora para Deus para conversar com Deus. A gente não ora a Deus para contar como foi o nosso dia. A gente não ora a Deus pedindo sabedoria, conselho. E aí, quando a gente para refletir nesse aspecto, a gente muitas vezes se passa como se fosse, muitas vezes, filhos mimados, que só buscam o Pai para pedir. Que nós possamos aprender com a meditação de hoje, que quando nos encontrarmos em situação de tentação, a gente possa buscar a Deus. Porque, como encerrou o texto, buscando ao Senhor por meio da oração, as águas, as inundações, as tempestades não irão nos alcançar, pois estaremos debaixo da sombra daquele que nos protege, o Senhor. Tá bom? Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus, hoje abordando o tema tentação e oração. Se eu e você não tivermos uma vida de oração, com certeza, sem sombra de dúvida, iremos cair em tentação. Mas se vivermos uma vida de oração, buscando a Deus, pode ser a tentação que for, a gente vai conseguir vencer. Não porque há em nós força, mas porque estamos conectados àquele que pode nos livrar de qualquer tentação. Tá bom? Até a próxima. O nosso encontro está marcado para amanhã, dia 1º de dezembro, hein? Estamos chegando ao fim do ano. Então vamos continuar juntos até o fim. Isso se Jesus não voltar antes. Tá bom? Enquanto ele não vem, vamos ter juntos momentos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.